Profissão. Este é o título do capítulo 17 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou o Gladstone Jr. e este é o SemeaCast, o seu podcast espírita. Vem com a gente. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pelos contatos da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Contudo, pela abnegação, emite reflexos da beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. Para falar sobre o tema de hoje e sobre este primeiro parágrafo do capítulo 17, temos aqui o Antônio Bellarmino, do grupo Espírita Prece e Caridade. Boa noite e seja bem-vindo, Antônio. Como nós sabemos, como é de nosso saber, ou como deveria ser de nosso saber, a vida ela tem um segmento, e a morte e a vida, em todos os capítulos que nos envolve, ele é um segmento eterno. Da mesma forma que um dia vem pós-noite, a noite pós-dia, essa é a sucessão e segmento que a vida nos concede, para que nós possamos evoluir eternamente, mesmo que às vezes não queiramos, ou não entendemos, ou não aceitamos. A profissão, cada homem imagina criar, na verdade, o homem imagina criar uma profissão, ou no seu primeiro contato, imagina ter entendido, aceito, ou visto a profissão de sua paixão, de seu desejo inicial, por exemplo. Na verdade, é tudo uma consequência que está programado pelas forças superiores que estão nos conduzindo. Nós somos conduzidos na vida física e muitas das vezes nos julgamos capazes de entender isso ou não, mas na verdade nós somos conduzidos por forças e irmãos e amigos que temos de outros passados, porque nós somos espíritos milenares. Então, nesse vasto caminho de entendimento, e nós vamos desenvolvendo, como eu acabei de dizer no momento anterior, que nós nos discutimos durante o curso da vida diversos capítulos de nossa própria evolução. E nesses contatos também vamos criando outras profissões, reflexo desse próprio desenvolvimento individual e do mundo em que estamos envolvidos e no mundo em que estamos naquele momento. Então, com base no desenvolvimento individual de cada seres e povos, o mundo e as pessoas de cada país, de cada meio, eles se desenvolvem com base no desenvolvimento individual de cada criatura. E com isso, os contatos profissionais também se desenvolvem, porque aqueles que cuidam de nós no plano espiritual, aqueles que são os mentores que vêm nos cuidando, né, nosso caminho da vida espiritual, material, esses irmãos vão fazendo com que as portas que, entre aspas, nós entendíamos como fechada, de repente se abrem. Não é nenhum milagre,
é um fato programado que estamos convivendo e vivendo na vida de progresso eterno. E dependendo muito desse nosso auxílio, que ele quer refletir a beleza, o reflexo dessa beleza divina. A abnegação ao trabalho, que que nós quando encerra o dever, que começa a abnegação, né, porque o dever é um dever, obrigação, mas a abnegação vai além do dever e da obrigação. Quando você dedica com muito amor aquilo lá, esse reflexo de beleza que você faz na sua profissão tende ela contagiar mais de pessoas e inclusive desenvolvê-la, de maneira a criar paralelos na mesma profissão, permitindo um desenvolvimento, aquilo que nós acabamos de dizer, que nós estamos num caminho eterno de desenvolvimento. Então essa é a consequência de nosso passado e que nós estamos hoje é o nosso trabalho e nossa abnegação que vai desenvolver o nosso amanhã, no plano geral e no plano individual. No plano geral, porque quando se desenvolveu, por exemplo, algumas que, entre aspas, é tido como profissões novas nos dias atuais, né, ela tem um desenvolvimento contínuo, e da mesma forma, essas que outrora nem se falavam, e outras que surgirão, que nós ainda nem sequer conhecemos. Então são esses contexto nesse contexto, é que nós vamos sendo sempre abraçado por forças do bem celestial. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. A profissão exercida honestamente por quem o exerce, essa questão de se fazer uma coisa de maneira honesta, evolui o seu espírito ao espírito da honestidade, da dignidade que você está fazendo. Nesse contexto, inclusive, eu quero até fazer uma ligeira observação. Existem algumas pessoas que trabalham nesse mundo com profissões que não querem ou que não gostaria, mas que ele está ali submetido àquela profissão ali, naquele momento, como se fosse uma força, forçado àquela situação que ele está. Eu diria que ele está enquadrado numa situação aonde ele está se redimindo, não necessariamente está se redimindo naquela situação que ele deve ter falhado em outras situações, em outros momentos, por egoísmo, por vaidade ou por outros fatores. Então, nessas situações, esse irmão hoje enfrenta uma profissão desagradável, mas ele deve exercer com toda dignidade, ele deve exercer com toda honestidade para a sua evolução e para o seu progresso, compreendendo que nessa vida, em tudo que você faz, em tudo que você vive, em tudo que você está envolvido, você está fazendo resgate. E se você está fazendo um resgate de si mesmo no campo da profissão, é porque você falhou nessa profissão, cometeu erros gravíssimos que precisam ser redimidos, e esses entraves desse primeiro momento que você enfrentar ou que tiver que enfrentar na profissão, faz parte de uma falha do seu passado, que precisa ser desenvolvido agora com toda a paciência, com toda a dignidade, com toda a abnegação e com toda a honestidade possível, para que você possa realmente cumprir aquilo que foi já te atribuído. Então, em regime como está exposto, que é uma retribuição, o qual que nós estamos fazendo, retribuindo, agora de maneira justa, o momento injusto que cometemos no passado. Então, para a felicidade, claro, do semelhante ao seu redor e de você mesmo. Por isso que devemos, fazer com que esse trabalho que nós exercemos hoje seja realmente um trabalho digno, honesto, porque esse bem será um culto que você estará cultuando dentro de você próprio, né, para o seu próprio bem. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer, no imo do próprio seio, um altar permanente em que rendam preito aos legítimos heróis. A abnegação, que é um sacrifício pela felicidade alheia, na verdade, é o que eu considero de mais sublime, né.
o de mais sublime que todos nós deveríamos trabalhar, lutar e ter isso como foco, e esse objetivo. Eu só serei feliz quando os meus forem felizes. Não é possível você construir felicidade com a desgraça alheia. Não é possível você ser feliz vendo outros chorarem. Você só pode ser feliz quando os outros também ao seu redor sorrirem. Então, esse sacrifício é necessário para um espírito que tem evolução. Facilmente reconhece um espírito com um determinado nível de conhecimento e de abnegação ao próximo. Quando ele vendo a miséria alheia, ele se dedica, se sacrifica para ajudá-lo, porque ele não pode ser feliz, ele não pode sorrir enquanto outro chora. Nós só podemos sorrir, deveríamos sorrir quando nós vemos o nosso irmão sorrir. Mas aquele que busca para si mesmo e trabalha para si próprio, buscando em si o egoísmo, a sua individualidade, motivo pelo qual o mundo passa por essas provações que ora estamos enfrentando. Vemos líderes de governos, livres de partido, livres de poder, lideranças, entidades poderosas, pessoas que não precisam, mas ainda assim vivem nessa loucura de egoísmo, em consequência, em detrimento da desgraça, da miséria alheia da sociedade. Então, não é por esse caminho que nós devemos prosseguir. Nós temos que compreender que o propósito da felicidade, ela só é possível quando essa felicidade for coletiva. E quando nós fazemos a felicidade coletiva, nós também somos felizes. Mas se eu quero buscar apenas a minha individualidade, então eu não sou feliz, eu jamais poderei ser feliz. Então devemos buscar sempre esse caminho, que é o caminho que Jesus tem nos ensinado sempre. Viver em prol dos nossos irmãos e assim realmente merecer o respeito, né, dos nossos irmãos. Não jamais reconhecimento de herói ou de qualquer outra coisa. Porque quando se fala, por exemplo, na questão do heroísmo, da grandeza, onde se recebe os parabéns, os aplausos, eu fico imaginando quanta vaidade, porque você simplesmente alimentar alguém que está com fome, ou vestir quem está nu, ou mesmo amparar de alguém na sua casa de alguma forma, é apenas um dever cristão, nada mais do que isso. O que chega a ser espetaculoso desse mundo é a covardia dos seres, porque quando uns pouco pratica essa pouca bondade em relação aos outros, é porque e gera esse espetáculo, é porque a maioria os desdenha, né, os ignora. É absurdo tudo isso, mas é tudo isso que nós devemos buscar e caminhar, trabalhar para o bem comum e assim seremos felizes. E aí merecemos realmente não a palavra de herói, mas a palavra de verdadeiros cristãos, verdadeiros irmãos, porque somente verdadeiros irmãos trabalham uns pelos outros, auxiliando uns aos outros, para que possam os mesmos merecerem sentarem na mesma mesa e compartilharem dos mesmos frutos, dos mesmos benesses, da mesma alegria, porque aí sim serão felizes, né, porque a felicidade é essa. Fora disso, qualquer outro sonho de felicidade não passa de mera ilusão e de mera vaidade. A abnegação que começa onde termina o dever possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. O delinquente comum, algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento. O paladino de uma causa nobre, injustamente recluso no mesmo sítio, provoca respeito e imitação. É como eu falei agora há pouco, né, sobre essa mesma citação, quando nós vivemos nesse mundo, e que nesse mundo em que vivemos, que é um mundo de prova e expiação, onde muitos desejam a felicidade, é preciso ressaltar que nós estamos buscando descobrir os caminhos que irá nos conceber a felicidade, e não ficar com essa falsa imaginação de felicidade terrena. Como eu disse, nós estamos num mundo de provas e expiações. Nesse mundo onde estamos, que é de provas e expiações, é impossível nesse momento viver a felicidade que sonhamos. Como disse Jesus,
A felicidade, se for alcançada por alguns de nós, somente nós saberemos, porque nessa felicidade o mundo não comporta. Porque estamos num mundo de provas e expiações. Nesse mundo de provas e expiações, o que move a felicidade do homem é o que ele vê. Ele é movido pelo que ele enxerga. Então ele enxerga no outro a felicidade, que o outro nem as possui. E quando as tem, ele não a reconhece. Então, não é essa a vida que nós devemos perseguir. Devemos perseguir, como eu acabei de dizer há pouco, a verdadeira felicidade. Mas a verdadeira felicidade não é desse mundo. Então, nós vivemos momentos alegres no meio de tantas dores e sacrifícios. E como está explícito, né, existe aqueles delinquentes comuns, que aí sim há cerca de quase a maioria, né, somos delinquentes comuns, se não é dessa vida, fomos de uma vida passada, em fase de regeneração, de reajuste, de progresso, aonde estamos carcerados. Aliás, é bom citar bem essa frase, porque nós estamos de verdade encarcerados, nós somos prisioneiros. Apesar de muita gente julgar ser livre, não, nós somos prisioneiros. Nós somos prisioneiros submissos à ordem que nos foi imposta por Deus, para a nossa redenção. Então, nós estamos no vale de dor e sacrifício. E nesse vale, nós temos que trabalhar o nosso reajuste, trabalhar o nosso resgate. Nesse resgate que nós trabalhamos, nós vivemos encrustado no meio dos nossos, entre aspas, inimigos, que é quando nós abraçamos esses nossos inimigos. Esses nossos inimigos estão em torno de nós, são aqueles que, de forma direta ou indireta, cria para nós obstáculo em nosso caminho. Mas não é com agressão, com brutalidade, com atrevimento, demonstrando a nossa violência do passado, que vamos demover esses obstáculos, mas é com oração, com fé, com confiança, pedindo perdão, compreendendo que uma folha não cai sem que Deus não queira, e você não sofre de maneira injusta nesse mundo. Então, considerar que eu sofro de maneira injusta, eu estaria considerando Deus injusto. Deus não é injusto, então tudo que eu passo para o meu sofrimento, ou o sofrimento que você agora está enfrentando, passando aí na sua vida nesse momento, não faça juízo ao julgar esse ou aquele como culpado, pois o único culpado pela causa e a dor que você padece é você mesmo. Então, no meio desses momentos, desse sofrimento, existe aqueles espíritos superiores que estão recluso nesse momento. E esses sim, pelas suas atitudes e pelas suas grandezas, pelas suas atitudes e grandezas do seu próprio espírito, apesar do mundo em que se encontra e do meio em que se encontra, ele ressalta, merecendo o respeito de todos e muitos dos outros querendo imitá-lo, trabalhando sua evolução, tentando imitá-lo, porque ele veio exatamente para nos conceder esse caminho, e que, apesar do sacrifício e das dores que nós vivemos, ainda é possível seguir o exemplo de Jesus, e que deseja que todos nós também faça isso. Então nós temos que fazer esse sacrifício para seguir esses espíritos encarnados que vêm nos dar exemplo, que vêm nos mostrar o caminho, por meio das suas atitudes, não só por meio de suas falas, mas por meio dos seus gestos, por meio das suas obras. O administrador consciente e amigo que reparte os bens do serviço, gastando a parte que lhe compete com escrupulosa probidade, é um padrão de virtudes terrenas. O homem que cede suor e sangue de si mesmo a benefício de todos, sem cogitar do seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestes. E sem dúvida nenhuma, é de verdade uma pessoa, um apóstolo das virtudes divinas. Esse que nós encontramos, que nós haveremos de encontrar. Mas como faremos com que esse administrador, porque esse é um desejo que o administrador consciente e amigo reparta os bens do serviço, gastando a parte que lhe compete. No entanto, devemos compreender que nem todos e nem todos aqueles que trabalham nas suas funções encontram esses parceiros, esses amigos, esses irmãos. Então,
que acontece com esses amigos, esses irmãos administradores que muitas das vezes, ao invés de sofrer esse amparo, sofrem exatamente o oposto, é a perseguição. Sofre a perseguição, exige poderes exagerado, quer bajulação e outras coisas que extrapolam a sua função, extrapolam seu dever. A esses, o meu conselho é que nós podamos orar por eles todos os dias, como ensina Jesus. Oramos por essas criaturas, para que amanhã, de forma consciente ou inconsciente, ele vá realmente trabalhar, dividir e permitir que as coisas erradas, escrupulosas, possa não mais pertencer àquele meio, e que essa expurgação seja feita não por meio de atitudes arrogantes, mas por meio da oração, por meio da prece e por meio da aceitação. Lembrando sempre que no campo da profissão e do trabalho, que muitas das vezes consideramos injusto, certos momentos que enfrentamos, lembramos sempre que não cai uma folha sem que Deus não queira e que ninguém nesse mundo sofre injustamente. Então, é a visão que pode ser vista como injusta, mas estamos nos reajustando. Então, nada de odiar quem quer que seja, nada de fazer juízo contra quem quer que seja, mas orando por esses espíritos que oram encarnado em nosso meio, ainda recente de atitudes que nós colocamos com ele, ou fizemos com eles em outros momentos do passado. E esses espíritos ressentidos dessas atitudes do passado são aqueles que agora nos perturba, aqueles que agora dificulta nosso caminho nesse mundo, nos provocando muitas das vezes. Mas lembremos que Jesus nos disse que o tempo de olho por olho já passou. Agora, quando alguém te oferece um tapa, dê a outra face. Ou seja, perdoa, faz prece pelas pessoas. Você verá que esses caminhos fará milagres que você jamais viu e ficará assombrado se assim o fizer e tirar de dentro de ti todo o sentimento de mágoa que possa existir, que de um ato, de uma palavra que alguém tenha te dirigido. Lembrando sempre que não há inocente, né? Então estamos nos reajustando e por esse caminho de reajuste haveremos de alcançar a vitória tão sonhada. Portanto, o homem que cede o suor, sangue de si mesmo a benefício de todos, sem cogitar interesses outros, de verdade é um apóstolo das virtudes celestes. Torne-se por esse caminho, tome-se por esse caminho, por essas orientações que estamos passando. Não é brigando, não é discutindo, não é desafiando, mas é orando, pedindo perdão àquele que te persegue. É pedindo, desculpando para aquele que dedica contra ti qualquer tipo de palavra ou ofensa, porque assim você estará apaziguando com o seu e com os seus, com inimigos do passado que você agora não recorda, mas não foi poucas as vezes que nós causamos dano ao seu irmão, aos nossos irmãos. Hoje, se nós estamos na condição de funcionário, onde possivelmente fomos chefes ou patrões, e que não fomos bons. Se hoje está numa condição difícil de viver, numa condição de pobreza extrema, é porque ontem abusamos da condição da riqueza e nós ignoramos a dor e as lágrimas dos nossos irmãos. Então buscamos ser compreensivo, compreender que Deus é justo e que religião de maneira alguma envolve em qualquer situação. Deus é supremo e está acima de tudo. Seja assim, faça do seu trabalho e seja no seu trabalho um apóstolo divino. A ama, devidamente paga por seu trabalho junto à criança que lhe recebe carinho, é credora natural de atenção e reconhecimento, mas o coração materno, em constante renúncia, arrebata quem o contempla, a glória do amor puro. A ama é aquela que cuida da criança, é aquela que dedica seu carinho, cuidado, e nos dias atuais, lamentavelmente, é o que nós vemos, e eu vou explicar porque eu disse lamentavelmente. Os pais, na sua maioria hoje, dedicam aos filhos aos cuidados da ama, ou da babá, como queiram,
e, nesse momento, atribui a eles a responsabilidade que lhes pertence, que lhes são, porque você, na condição de pai e mãe, vocês são responsável pela educação de berço que cabe a seus filhos. Quando os seus filhos crescerem, eles terão tido lembranças grandiosas da babá, da ama, que ficou com ele durante anos, durante a vida. No entanto, você, na condição de mãe, ainda tem dentro de ti, naturalmente, o sentimento de um amor puro, verdadeiro de mãe, mas muitas das vezes movido pelos interesses terreno, esquece e às vezes abandona até mesmo aos cuidados de outros e da escola aquilo que lhe cabe. Então, não condenamos de forma nenhuma o trabalho, mas alertamos para que seja de jeito nenhum seja esquecido o dever de mãe que lhe foi dado por Deus, não só ter o filho, não só colocar o filho ao mundo, mas o cuidado com a orientação, o cuidado com o exemplo, com as falas, com o carinho e com a atenção que deve ser dado àquela criatura. E não só o coração materno, não só o sentimento de coração materno, mas dedicado de verdade à constante renúncia. A renúncia, quando falamos de renúncia pelos nossos filhos, da mãe pelo filho, é quando ela renuncia interesses para estar ao lado do seu filho, para poder dar a ele o suporte necessário, para ela dar o carinho necessário, a educação necessária ao seu filho. E isso é algo realmente puro e divino, na que contempla com toda certeza a graça da glória de Deus. Mas devemos acrescentar que ser mãe não é só dar o leite materno, ser mãe não é só ter o filho, ser mãe não é só vestir roupa e dar o comida para a criança, mas o mais importante é ensinar essa criatura a reconhecer Jesus, e não religião, reconhecer Jesus e ensinar a ele a viver conforme a vontade de Deus, que nada nesse mundo é por imposições ou força do homem, para que esse filho não seja amanhã um filho revoltado, mas que ele está no mundo conforme a sua inclusive aceitação, quando encarnou nesse mundo, para viver mediante aquela vida que agora ele está enfrentando, que muitas das vezes, ao tomar conhecimento do momento em que vive, é muito falado e comentado que essa criatura é injusta, está sendo injustificada, injustiçada pela sociedade, por esse ou por aqueles. Na verdade, não. Você nasceu naquele meio com a sua devida consentimento, com o seu devido consentimento e aceitação. Nosso caminho é de reajuste e de progresso, e que tudo é possível segundo a vontade de Deus. Então, o homem tem que pôr na mente os pais colocar na mente dos filhos, para que os filhos amanhã façam a mudança necessária no mundo. Porque quem vai fazer um dia a mudança no mundo são nossos filhos. E se ele for bem instruído, ensinado a seus filhos que o mundo não tem, não devemos buscar no mundo esses valores que tanto se sonha no mundo capitalista, que é o sonho do dinheiro, do poder. E dinheiro e poder não te dá paz, não te dá a felicidade do sua alma. Muito pelo contrário, e muitas das vezes te dá aflição, porque o homem que tem muito poder e dinheiro, ele tem deveres que na maioria não estão dispostos a assumir, e vão para a espiritualidade carregando severas consequências. Então nós temos que aprender a ser compreensivos e, uma coisa importante, aceitar os nossos destinos, aceitar a nossa vida, para que nós possamos ser honrados por Deus, nosso Senhor. O próprio Jesus, Senhor do mundo, o próprio Jesus, Senhor dos céus e da terra, vestiu-se no mundo físico na condição de um pobre, de uma criatura em situação extrema. Mesmo assim, nessa condição de que podia tudo no mundo, ele demonstrou para o homem que o poder de Deus e a grandeza de Deus não se faz pela aparência que o mundo representa, ou pelas as coisas que o mundo tem.
o mundo que nós vimos e a grandeza que nós, ao nascer aqui, encontramos, vai permanecer aqui. Porque quando voltarmos, não vamos levar absolutamente nada. Isso aqui ficarão para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos e para os outros antecedentes, que permanecerão nesse mundo para as suas provações. E para nós mesmos, que provavelmente retornaremos aqui mais outras muitas vezes. Então, nessas nossas muitas vezes, nós precisamos estar plantando frutos, árvores frutíferas, para que outros alimentem, e assim outros plantem, para que nós alimentamos no nosso futuro próximo. E quanto aos nossos pais, nós devemos orar e agradecer a Deus e ser grato, né, especialmente a nossa mãe, por ter nos dado a nós os 9 meses, né, em sua barriga, de ter nos aguentado, suportado, nos orientado e nos ter mantido. Ser grato aos nossos pais, como diz Jesus, honrar os pais e as mães. E as mães, para que possa ser honrada pelos seus filhos, deve se dedicar a seu filho, e não dedicar ao mundo, aos interesses do mundo, mas interesses do seu próprio filho. E assim alcançar os propósitos finais. Falando sobre a profissão, eu gostaria de acrescentar um fato interessante. Quando nós estamos no início de nossa juventude, pergunta-se para os filhos o que eles desejam a título de profissão. E uns querem para um lado, outros querem para o outro. Eu quero dizer que nós, os pais, não devemos interferir na escolha de nossos filhos. Lembremos que nós somos pais temporários. Nós não somos pai permanente, nós somos pais temporário. Então, nós apenas cabemos a nós a orientação, cabe o dever de orientar os nossos filhos, de dar suporte aos nossos filhos, porque eles vão cair, eles vão falhar, eles vão errar, eles vão se submeter. Mas então nós temos que estar ali para dar orientação e suporte, e deixar que eles, com seu impulso, que a sua energia os conduza pelo caminho que os guardiões espirituais os induz. Então eles estão sendo induzidos por uma corrente divina superior. Deixe que esses irmãos conduzam os passos dos seus filhos, e não interfira no caminho deles, ao exigir que o filho se transforme numa coisa que eles não gostariam. E muitas das vezes vão cometer erros graves, que você será responsável e não seu filho, porque você interferiu onde não devia. Então você tem que deixar seu filho e fazer sua livre escolha e prosseguir seu caminho, devendo assim alcançando a prosperidade eterna. Porque, como eu disse lá no início, a vida é como o dia e a noite. Hoje você começa um trabalho e amanhã você dá seguimento ao trabalho. Você descansa e no dia posterior você volta. Se tiver alguma coisa errada, você se refaz e você segue o caminho. Então, a vida é da mesma forma é a vida. Então vamos considerar que, se você no passado foi alguma coisa, em uma excelência, por exemplo, numa formação, que praticou no passado, tem uma profissão que na Terra não existe no momento, você vai esperar o tempo que isso vai acontecer, e nesse tempo que isso vai acontecer, você vai desenvolver. Mas vamos considerar, irmão, mas esse é algo novo. É, mas tudo tem um começo, não tem? Então vamos olhar o começo. Você estava no começo dessa obra, desse trabalho, dessa profissão, como está explícito no livro, lá no comecinho dele, né? Ao explicitar que nos contatos eles vão se divergindo e vão se acendendo e vão se florificando os reflexos dessas profissões. Então, que nessa atitude que nós estamos falando, que nós estamos determinando aqui, nós pedimos aos pais para que respeitem aqueles ensejos, aquelas intuições que seus filhos têm, e deixe eles prosseguirem no caminho que os seus guardiões os induz, para o seu próprio bem, porque aí você cumpre de fato o dever de pai, deixando que seus filhos sigam seu caminho. Os pais é apenas os guardiões dos filhos. E que Deus assim nos abençoe. É assim que o matemático, laureando-se de considerações públicas, dignamente gratificado pela obra que realiza, é catalogado à conta de cientista,
E o cientista mergulhado no trabalho incessante em favor da tranquilidade e da segurança da civilização, esquecido de si mesmo, é classificado por benfeitor. O matemático ou cientista, e de diversas funções, diversas profissões, um cientista, quando ele está estudando, desenvolvendo trabalho para a civilização, para a sociedade, e não para si mesmo, nós sabemos perfeitamente que esses irmãos vieram com esse propósito, assim como os outros que também vieram para o mundo ajudar no desenvolvimento, assim como nós, nas profissões que estamos falando. Pois o campo da profissão, ele tem 2 campos, ele tem 2 funções, 2 sentidos. O sentido primeiro de aprimorar e desenvolver a si mesmo, e o outro no desenvolvimento da humanidade, na ajuda do planeta, no desenvolvimento e na evolução do planeta. Então, para que haja desenvolvimento, evolução do planeta, necessariamente Deus nos envia esses espíritos com alguma sabedoria, com algum entendimento. Nós sabemos que nem não terão todos o saber, mas em algum momento ele tem esse dom, e esse dom que ele traz, Deus permite ele encarnar, para que ele possa realmente trazer esse saber para a sociedade, para aquele local onde ele está. E aí vem esses espíritos iluminados, com a finalidade de desenvolver, dar evolução, dar progresso, dar conhecimento e dar estrutura para a civilização que ele está envolvido. E nesse momento é que entra essa questão, que é chamada inclusive, né, na verdade, de um benfeitor. Ele é um benfeitor ao fazer o bem para a humanidade. Se bem que também existe aqueles que, apesar de fazer o bem para a humanidade, como, por exemplo, o homem que desenvolveu o avião, e ele desenvolveu o avião com o objetivo de fazer um transporte rápido, e o que que hoje os outros fazem do avião, né? Utiliza do avião como um veículo para derramar bomba, para jogar bombas nos nossos irmãos, por causa de pequenas probleminhas, pequenos problemas egoísticos, das vaidades, os orgulhos, criando aí as consequentes guerras que estamos aí vivendo nos dias atuais. Então, são esses criadores, não por eles, claro, mas aqueles outros, né, que utilizaram do seu saber e desviaram o fim pelo qual eles trouxeram esse conhecimento. Mas, como nós sabemos, o mundo está em provas e expiações, existe aqueles que ainda não aceitam, não compreendem e se julgam que o poder, o meio que eles querem alcançar e o meio pelo qual eles procuram evoluir, ser reconhecido, é por meio da força, meio da violência. Mas isso não quer dizer que aqueles que trouxeram o conhecimento seja culpado disso. Eles trouxeram o conhecimento, há criaturas que fizeram mau uso dela, mas esses também considero-os como benfeitor para a humanidade. Pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo, e pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Essa é um resumo de todas essa explanação, porque, como você bem explicitou, a felicidade ao desempenho de suas funções, das suas obrigações, o homem melhora a si próprio. É a fidelidade, né, pela fidelidade. Então, a sua fiedade ao seu compromisso, ele vai se tornando especialista naquilo que faz. E a abnegação, a sua dedicação, permite ele tornar-se, aproximar-se dos espíritos mais evoluídos e aprimorando assim a vida do mundo e de si próprio, né? Porque, na verdade, a vida espiritual de si mesmo e do mundo, porque o propósito é esse, né? O desenvolvimento que Deus nos concede, as faculdades e os meios profissionais que nos é concedido ao mundo é exatamente para o progresso do próprio mundo, para a transformação do próprio mundo. Se nós olharmos de décadas em décadas, nós vemos transformações extraordinárias, revelações extraordinárias, desenvolvimentos extraordinários. E isso tudo ocorre em prol de um progresso. Como muita gente diz, a ciência está trabalhando. Graças à ciência. Graças à ciência, mas graças àqueles que despontam, né, na verdade, e estimula outros a seguir seus passos. E aí, como nós estávamos falando lá atrás, volta a mesma situação. Ele acende uma luz
e dessa luz cria vários reflexos, né, dessa mesma luz. Então é o acontecimento do especialista, né, daquele que vive na condição de cientista. Ele inicia-se e os outros dão o desenvolvimento. Então a fidelidade, aí a fidelidade e a abnegação, ele faz dele realmente um homem melhorado e aprimorando assim a vida e o próprio mundo. Nas atividades que transcende o quadro de serviço, renumeráveis na Terra, na verdade são inúmeros os nossos trabalhos renumeráveis na Terra, frutos das almas que ultrapassaram o impulso de sua preservação do próprio conforto. Nós devemos compreender que esses reflexos mentais dos irmãos indulgentes, das suas inteligências celeste que opera, devem trabalhar sempre na benevolência oculta, que é o sentimento de que nós, sendo sempre induzido pelo caminho do amor divino, e esse eterno sentimento que os espíritos que acompanha cada um de nós, pois cada um de nós, em cada canto que estamos, em cada função que desempenhamos, temos uma enorme importância, apesar de muitos achar que não. Mas todos têm sua importância fundamental na função que você exerce. Então, onde quer que você exerça a sua função, ainda que seja de menor importância, que aos olhos de alguns, ele é muito importante. Se eu considerar um fato, se eu tirar um tijolo debaixo de um prédio, o prédio cai. Então o prédio tem importância apesar daquele tijolo. A exuberância do prédio por si só é muito grande, apesar se olhar ele no todo, mas ele é colocado peça por peça. E nessa colocação de peça por peça, cada um que colocou, corroborou para que aquilo fosse estado colocado naquela situação, na sua individualidade, na sua pequenez, tem sua importância. Portanto, esse sentimento de compreensão de amor eterno que os mentores descem e nos orienta por meio desses reflexos de luz, de inteligência celeste, ensinando, desenvolvendo para que o homem cresça e possa fazer crescer e desenvolver em torno de si, de todos, essa luz divina, esse entendimento divino é contínuo e constante, apesar do homem muitas das vezes ignorar. Na maioria dos dias que nos tempos de hoje, apesar de muitos falarem de Deus e pronunciar o nome de Deus, eu digo que com toda certeza que a 99% das pronúncias não são justas, são falsas, porque eles falam, apenas falam, mas não honram aquilo que dizem e e nem vivem aquilo que falam. Então, na verdade, é, esses sentimentos e essa inteligência divina espiritual continuam a operar por amor nas linhas e nos sentimentos ocultos na mente, no espírito de cada homem, e que das graças inesgotável de Deus. Nessa província moral do devotamento sem lindes, em que surpreendemos todos os corações humanos consagrados ao serviço espontâneo do bem, nem sempre respira o gênio, por vezes onerado de angústia pela soma dos reflexos infelizes que carrega consigo desde o passado distante. Mas identificamos facilmente os altos sacerdotes de todas as religiões, os admiráveis artistas de todas as pátrias, os nobres inventores de todos os climas, os artifícios iluminados de todos os povos e as grandes mães, tantas vezes esquecidas e sofredoras de todas as latitudes. Por todos esses, a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade e do ouro, porque é aí, pelo completo desprendimento de si mesma, no auxílio aos outros, que a alma vive o apostolado sublime da renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o buliramento e a ascensão da humanidade. Em relação a essa parte final que nós estamos falando sobre as diversas partes do mundo, as graças e os gênios que se apresentam, e que na verdade não são, nem são gênios, né?
são irmãos carregados de angústia e sofrimentos, como nós poderíamos citar vários deles, que em várias partes de todo o mundo, nos seus países, nas suas localidades, existem aqueles homens que despontam com seu sentimento puro, com seu amor acima de todos, que chama atenção, como eu falei lá atrás, quando você faz um ato que apresenta-se como notícia, um noticiário, como espetáculo a ser aplaudido, chama já atenção pelo tamanho da covardia que a sociedade, nos dias atuais, ignora os seus irmãos. Então, quando alguém faz algo, parece notório demais, por causa dos poucos que fazem muito pouco, da maioria que fazem quase nada. Então, nós deveríamos realmente avaliar isso aí com mais atenção, pensando que nós somos parte dessa sociedade, parte dessa humanidade espalhada em todo o mundo. E entendido que esses irmãos em cada pátria que eles estão, esses irmãos se apresentam, eles se notificam, se norteia, eles são é notória a sua presença, é notória a sua atitude, é notório os seus gestos, e muitas das vezes não se trata de pessoas com autoridade, nome com pessoas com famas, são pessoas realmente da sociedade, pessoas do meio, e que muitas das vezes não gozam nem de benefícios, nem de dinheiro, nem de poder, nem de riquezas, mas que trabalham em favor do seu próximo. Então, esses irmãos que se despontam, essas mães que demonstram o seu amor como verdadeiro herói em relação à sua família, passando por sacrifícios gritantes. Mas, como eu disse, tudo isso devemos compreender, apesar de sermos comovidos e ter compaixão e buscarmos dentro de nós sentimento de amor ao próximo, nós devemos compreender que ninguém padece nesse mundo sem que haja um merecimento. Todo mundo sofre na medida que cada um merece. E estes irmãos serão acolhidos no tempo que Deus haverá de conceder. Todos os irmãos serão, mas não é porque também esses irmãos têm o merecimento de passar por suas provações que devemos ignorá-lo, a sua dor. Nós devemos mostrar o nosso lado de amigo, o nosso lado amoroso, o nosso lado cristão, de abraçar como irmão, seja ele quem for, venha de onde vier. Então, esses irmãos, estas irmãs que padecem nesse mundo, merece sim o nosso respeito, o nosso carinho e nosso amor. E nós deveríamos assegurar em suas mãos, compartilhar com eles os mesmos sacrifícios. E compreender que Deus, no seu infinito amor, aonde quer que padeça um irmão, lá tem sempre alguém que também irá vê-lo, irá enxergá-lo, irá acolhê-lo, irá ampará-lo. Porque Deus é Pai de todas as criaturas, não importa aonde quer que esteja. Esses mesmos amores, mesmo sentimento de amor que Deus tem pelos seus filhos, permite que um dos seus possa acolhê-los. E esses irmãozinhos, essas pessoas que estão nas artifícios iluminados de todos os povos, e as grandes mães, tantas vezes esquecidas e sofredoras, esquecidas sim, como eu disse, são aqueles que padecem. Devemos compreender sempre que cada pessoa não passa o que ele de fato não merece, mas não quer dizer que com isso devemos cruzar os braços, devemos abraçá-los e acolhê-los. E entender que a espiritualidade superior gradativamente vai dando a cada um aquilo que é de seu devido merecimento. E que o ouro, como muita gente vive, né, procura do ouro, que o ouro não é tudo. O ouro não vai te preencher por completo. As nossas dívidas que trouxemos do passado, ela é o grande cargo e o grande obstáculo em nosso caminho. Não estou me referindo à vida financeira, à vida de poder. Eu me refiro-me sempre à vida espiritual. Porque Jesus, ao vir ao mundo, não veio trazer ao homem oferta de dinheiro, nem de poder, nem de riqueza. Jesus falava da sua alma, do despertar da sua alma, do libertar de si mesmo, e não de buscar o mundo. Jesus falou o tempo inteiro, viveu o tempo inteiro
jamais procurou os bens terrenos, mas ele sempre quis aquilo que é maior do que as coisas do mundo, que é a nossa própria alma. Nós estamos no mundo material, vamos deixar o mundo material em momentos oportunos, e nesse momento que será chamado para se voltar para o reino do Pai de onde vimos, nós temos que levar algum bônus. Esses bônus é de muita importância. Eu fico triste ao dizer que quando eu poderia citar números e nome de pessoas em países e cidades que fazem o bem. Gostaria que eu pudesse dizer que eu não daria conta de citar, ainda que eu passasse a vida inteira tentando citar e escrever nomes de pessoas que praticam o bem, que seriam inúmeras, mas elas praticam o bem para si próprio. Elas utilizam de todo o poder para si mesma. Elas procuram compreender todo o bem para a sua família, e entendendo que a sua família, aquela que está encarnada, ela está acima das demais. E que não, é um grande erro. Todos nós somos irmãos. E que aquele que hoje você abraça na sua casa como filho, se você pudesse enxergá-lo no passado, talvez você nem o abraçaria. Aquele que você hoje abraça como esposa e que você chama de meu amor e meu marido, se você pudesse enxergar ele no passado, talvez você não faria. Então, aquele que você vê, às vezes, passando em sua porta pedindo amparo, comida, alimento e sustentação, talvez nesse momento você o ignora, porque você não o reconhece. Mas se você pudesse enxergar ele no passado, talvez você fizesse sacrifício por ele. E talvez ele fosse muito mais importante que todos aqueles que estão junto de você nesse momento. Então, o homem precisa compreender que nós estamos aqui temporariamente. Como eu disse, a vida é um segmento. Nós damos seguidos passos na vida. Homens e mulheres, pais e filhos, todos somos parte de nós mesmos e que devemos buscar esse conceito. Pedir a Jesus todos os dias em prol de toda a humanidade, para que desponte mais e mais irmãos com os corações dispostos a praticar o bem, a praticar a caridade, aquele que necessita, para que nós possamos abraçar aquele que merece abraço, dar aquele muitas das vezes que às vezes até nos ofendem, ou que nos agride ocultamente, ou publicamente, mas por esses nós devemos orar e pedir sua compaixão e a sua piedade, porque esses que nos enxergam como inimigo foi aqueles que não nos perdoou e guarda ressentidas mágoas de nós de um momento que nós esquecemos. Mas nós devemos pedir misericórdia de Jesus por eles. São semelhantes àqueles que às vezes você vê que nunca viu e que diz, eu não fui com a cara daquela pessoa. E pessoas que você, ao ver a primeira vez, diz, gostei tanto dessa pessoa que parece que eu conheço de um passado que eu não sei de onde. Nós não somos desconhecidos, nós voltamos no mesmo meio de onde estávamos em outro momento do passado, porque nós precisamos buscar um reajuste. E essa é a divina grandeza de Deus que permite que esses elevados mensageiros espirituais dessem posse à esfera humana todos os dias, independente de religião, independente de igrejas ou meios, eles estão sempre em nosso lado e são os nossos irmãos espirituais, com quem amanhã ou mais depois de amanhã nós estaremos dando as mãos a eles quando formos para a vida espiritual. Muito bem, esse foi o capítulo 17 do livro Pensamento e Vida. Se você ouve a gente no Spotify, não se esqueça de nos avaliar com 5 estrelinhas, isso ajuda a gente a chegar cada vez mais longe. Não esqueça também de ativar as notificações para que toda vez que a gente lançar um episódio novo você receba essas notificações. Se você ouve a gente através do YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir os nossos vídeos. Isso também ajuda a gente a chegar cada vez mais longe. A gente também está lá no Instagram, @CMEcast. Obrigado pela sua companhia. Obrigado também ao Antônio Belarmino, do Grupo Espírita Prece e Caridade, pela participação do episódio de hoje. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Pai nosso, que estás no céu,
justificar.